Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez. E hoje eu vou ler um texto do Uspensky. Aqui está o autor, se vocês quiserem conhecer mais sobre ele. Eu não vou dar uma introdução sobre a vida, porque eu quero fazer esse vídeo direcionado só ao texto, esse texto específico que nós vamos ler. Mas está aí, os senhores conheçam o Uspensky. E o texto é Psicologia da Evolução Possível ao Homem. São 5 conferências e eu acho que não existe nenhum texto mais claro, mais nítido, mais objetivo para você ter o primeiro contato com o Uspensky russo. E tem 5 conferências aqui, eu vou tentar ler a primeira conferência, vou ler e comentar, ok, vou pular aqui a introdução, vocês encontram esse texto aí no ForShared. Vai ter que ser um pouco lento aqui, pessoal, porque até pelo caráter mesmo do vídeo, é uma leitura com alguns comentários. A gente vai tentar ver aqui, ter uma pequena introdução ao pensamento do Uspensky, só para que, se vocês se interessarem, aí vocês sigam o seu próprio caminho. Eu vou falar do estudo da psicologia, mas devo preveni-los de que a psicologia a que me refiro é muito diferente do que possam conhecer por esse nome. A visão de psicologia do Uspensky, ela é muito particular. Vocês vão ver logo isso aqui. Não tem nada a ver com o que vocês conhecem por psicologia atualmente. Antes de tudo, devo dizer que nunca no curso da história a psicologia se encontrou em nível tão baixo. Perdeu todo o caráter, perdeu todo o contato com sua origem e todo o seu sentido, a tal ponto de que hoje é difícil definir o termo psicologia, isto é, precisar o que é psicologia, o que é a psicologia, o que ela estuda. E isto, apesar de, no curso da história, jamais se ter visto tantas teorias psicológicas, nem tantos livros sobre psicologia. A gente nunca falou tanto de psicologia, a gente nunca teve tantos livros e, ao mesmo tempo, a gente nunca entendeu tão pouco. Vamos continuar aqui. A psicologia é, às vezes, chamada uma ciência nova. Nada é mais falso. Ela é talvez a ciência mais antiga. Infelizmente, em seus aspectos essenciais, é uma ciência esquecida. Como definir a psicologia? Para compreender isso, é preciso dar-se conta de que, exceto nos tempos modernos, a psicologia jamais existiu com seu próprio nome. Por vários motivos, sempre foi suspeita de apresentar tendências falsas e subversivas de caráter religioso, político ou moral, e sempre teve que se ocultar sobre diferentes disfarces. A gente vai chegar agora à ideia principal aqui que ele quer expor. Durante milênios, a psicologia existiu com o nome de filosofia. Está aqui a chave. Na Índia, todas as formas de yoga, que são essencialmente psicologia, são descritas como um dos 6 sistemas de filosofia. Os ensinamentos sufis, que são antes de tudo de ordem psicológica, são considerados em parte religiosos, em parte metafísicos. Na Europa, até pouco tempo atrás, nos últimos anos do século XIX, muitas obras de psicologia eram citadas como obras de filosofia. E embora quase todas as subdivisões da filosofia, tais como a lógica, a teoria do conhecimento, a ética e a estética, refiram-se ao trabalho do pensamento humano ou ao dos seus sentidos, considerava-se a psicologia inferior à filosofia e relacionada somente com os aspectos mais baixos ou mais triviais da natureza humana. O que o Uspensky está querendo dizer aqui é que a pesquisa, vamos dizer assim, a pesquisa que hoje nós diríamos que é uma pesquisa psicológica, o trabalho de conhecimento, era levado a cabo pela filosofia. E muitas vezes por uma espécie de filosofia ligada a sistemas metafísicos, religiosos. O que o Uspensky está dizendo aqui é que o centro da investigação filosófica é uma questão que hoje nós diríamos que é uma questão psicológica.
ou seja, as pesquisas, vamos dizer assim, o esforço intelectual era voltado para esse campo, e isso era levado a cabo pela filosofia. Lembrar aqui que o Sartre, Jean-Paul Sartre, eu ouvi uma vez ele falando que a psicologia havia sido arrancada de dentro da filosofia, que ele acreditava inclusive que a psicologia moderna é uma ciência norte-americana, e que as discussões vinham sendo levadas a cabo pela filosofia e a psicologia pegou, pelo menos nasceu de dentro dessa. O que o Spencer está falando aqui é que o centro da investigação humana, nós já vimos que o nome do texto é Psicologia da Evolução Possível. O centro da investigação humana, o centro da evolução possível aos humanos é uma questão psicológica. E que esse desenvolvimento vinha sendo levado a cabo pela filosofia na nossa história. Ao mesmo tempo, vou continuar aqui, ao mesmo tempo que subsistia com o nome de filosofia, a psicologia permaneceu por mais tempo ainda associada a uma outra religião. Isso não significa que religião e psicologia jamais tenham sido uma única e mesma coisa, nem que a relação entre religião e psicologia tenha sido sempre reconhecida. Mas não há dúvida de que quase todas as religiões conhecidas, evidentemente não falo das pseudo-religiões modernas, atentem a isso, desenvolveram esta ou aquela espécie de ensinamento psicológico, acompanhado muitas vezes de certa prática, de modo que frequentemente o estudo da religião comportava já por si mesmo da psicologia. O que nós vamos ver mais à frente é que isso aqui era só para os iniciados. Como as religiões antigas, não essas que nós conhecemos hoje. Eu não sei nem se poderia chamar de religiões, mas eles tinham dois, vamos dizer assim, dois núcleos. Você tinha uma parte dos ensinamentos que eram abertos para todo mundo, e você tinha uma parte dos ensinamentos que eram fechados, que eram para os iniciados. Esse ensinamento fechado, voltado para os iniciados, que era a parcela mínima, acho que era menos de 10%, talvez 1%. E isso era acompanhado de ensinamento psicológico e determinadas práticas. A gente vai ver isso mais à frente. Na literatura religiosa mais ortodoxa de diferentes países e diversas épocas encontram-se excelentes obras sobre psicologia. Por exemplo, esta compilação de autores que datam dos primeiros tempos do cristianismo e que se conhece pelo título geral de Filocália. Livros que ainda hoje estão em uso na Igreja Oriental, onde são reservados principalmente para a instrução dos monges. Aquilo ali que eu tinha falado para vocês. A parte de conhecimento, real mesmo, era passada só para os iniciados. Estava ligada a um conhecimento que hoje nós diríamos que era um conhecimento psicológico, um conhecimento da psique humana. E como vocês vão ver mais à frente, isso é um tipo de conhecimento que ele não deve ser aberto, porque existem formas específicas para lidar com ele. E como isso é um conhecimento que lida com a psique humana, é muito difícil assim, você ter controle do que as pessoas vão fazer com esse conhecimento. Eu não quero colocar o carro à frente dos bois, senhores. Vamos continuar aqui. No tempo em que a psicologia estava ligada à filosofia, à religião, ela existia também sob a forma de arte, poesia, tragédia, escultura, dança, a própria arquitetura. Eram meios de transmissão do conhecimento psicológico. Certas catedrais góticas, por exemplo, eram essencialmente tratados de psicologia. Mais uma vez aqui ele colocando a questão de que o centro do conhecimento humano é uma questão psicológica, de que a própria evolução humana ela se dá em termos de psicologia, e de que o assunto principal é a psique humana, em toda a investigação humana, assim, em todo o nosso período em que nós estivemos aqui. Na antiguidade, antes que a filosofia, a religião e a arte adotassem as formas independentes sob as quais as conhecemos hoje, a psicologia encontrava sua expressão nos mistérios, tais como os do Egito e da Grécia Antiga.
Está chegando aqui o ponto que eu estava falando para vocês, né? Conhecimento voltado para os iniciados. E o que o Ouspensky está falando aqui é que esse conhecimento ele é primordialmente um conhecimento sobre a psique humana. Mais tarde desaparecidos os mistérios, a psicologia sobreviveu a eles sobre a forma de ensinamentos simbólicos. O conhecimento sobre a psique humana foi colocado em simbolismo. Mais uma vez, só os iniciados têm acesso para conhecer o que significa os símbolos. É uma espécie de linguagem fechada, né? Que é ora encontrada ligados à religião da época, ora não, tais como astrologia, alquimia, magia e entre os mais modernos a maçonaria, o ocultismo e a teosofia. Aqui é indispensável observar que todos os sistemas e doutrinas psicológicos, tanto os que existiam ou existem abertamente, como aqueles que permaneceram ocultos ou disfarçados, podem dividir-se em duas categorias principais. Primeiro, as doutrinas que estudam o homem tal como encontram ou tal como supõem ou imaginam, a psicologia científica moderna, ou que conhece por esse nome, pertence a essa categoria. Segundo, as doutrinas que estudam o homem não do ponto de vista do que ele é ou parece ser, mas do ponto de vista do que ele pode chegar a ser, ou seja, do ponto de vista de sua evolução possível. Está aqui o ponto. Ouspensky pensa que a psicologia moderna, psicologia atual, isso que nós chamamos de psicologia moderna, ela lida com o homem como nós o encontramos. Todos os homens. A psicologia, nós vemos pelo caráter da própria ciência, ela não pode valer apenas para uma pessoa específica. O conhecimento tem que ser válido para todos. As teorias têm que ser aplicadas a todos. O que o Ouspensky coloca aqui é um tipo de psicologia que pense no que o homem pode se tornar. Ou um tipo de psicologia que lide com a possível evolução do homem. Em termos psicológicos, em relação à psique humana, é possível uma evolução. Se essa evolução existe em termos psicológicos, como ela se dá, como serão essas pessoas que vão passar por isso, como é o processo e tal. Vocês entendem agora porque o título das conferências, ok? Estas últimas são, na realidade, as doutrinas originais, ou em todo caso, as mais antigas e as únicas que podem fazer compreender a origem esquecida da psicologia e sua significação. Ou seja, na antiguidade, eles estavam interessados não no que nós somos, mas no que nós podemos ser. Quanto tivermos reconhecido como é importante no estudo do homem o ponto de vista de sua evolução possível, compreenderemos que a primeira resposta à pergunta o que é psicologia deveria ser: psicologia é o estudo dos princípios, leis e fatos relativos à evolução possível do homem. Senhores, nós não evoluímos mais como animais, ok? A evolução possível ao homem atualmente é uma evolução psicológica. Ok. Como animais, nós já chegamos em um ponto em que nós dominamos os recursos naturais, mas agora os desafios eles se dão em um caráter psicológico. Então, a evolução ela vai ocorrer aí. Nestas conferências colocar-me-ei exclusivamente em tal ponto de vista. Nossa primeira pergunta será: o que significa a evolução do homem? E a segunda, ela exige condições especiais. Se ela exige condições especiais. Devo dizer antes de tudo que não poderíamos aceitar as concepções modernas sobre a origem do homem e sua evolução passada. Devemos dar-nos conta de que nada sabemos sobre essa origem e de que carecemos de qualquer prova de uma evolução física ou mental do homem. Muito ao contrário, se tomarmos a humanidade histórica, isto é, a dos 10 ou 15 mil últimos anos, podemos encontrar sinais inconfundíveis de um tipo superior de humanidade,
cuja presença pode ser demonstrada por múltiplos testemunhos e monumentos da antiguidade, os quais os homens atuais seriam incapazes de recriar ou imitar. Aqui vem outro ponto central do texto, que é o seguinte: o Uspensky ele acredita que houve uma humanidade superior, anterior a essa, que existiram humanos superiores, e que o conhecimento dessas pessoas era um conhecimento psicológico. O que fazia eles superiores ao homem atual era o seu conhecimento da psique humana. De que o homem moderno, nós perdemos esse conhecimento mais à frente. O Uspensky coloca que parte desse conhecimento foi guardada, e é exatamente esse o conhecimento que as escolas passam, que os círculos e tal passam para os iniciados. Vamos continuar. Quanto ao homem pré-histórico, ou a essas criaturas de aspecto semelhante ao homem, e todavia tão diferentes dele, cujos ossos se encontram às vezes em depósitos do período glacial ou pré-glacial, podemos aceitar a ideia muito plausível de que essas ossadas pertenciam a um ser bem distinto do homem, desaparecido há muito tempo. Ao negar a evolução passada do homem, devemos recusar-lhe toda a possibilidade de uma evolução mecânica futura, isto é, de uma evolução que se operaria por si só, segundo as leis da hereditariedade e da seleção, sem esforços conscientes por parte do homem e sem que este tenha compreendido sequer a possibilidade de sua evolução. Os pensos que está dizendo aqui que é o seguinte: a evolução ela não é mecânica. Isso é muito importante. O primeiro ponto do texto foi que a evolução agora é uma questão psicológica. A evolução se dá na psique humana. Segundo ponto que nós estamos agora apresentando é que a evolução ela não será mecânica. A evolução ela só vai ocorrer através da vontade do indivíduo. Que mecanicamente as pessoas elas não estão evoluindo por si só. Vocês vão aprender aqui. Nossa ideia fundamental é de que o homem, tal qual conhecemos, não é um ser acabado. Isso é uma coisa que me lembra Sartre também, né? O homem não é um ser acabado. A natureza o desenvolve até certo ponto e logo o abandona, deixando-o prosseguir em seu desenvolvimento por seus próprios esforços e sua própria iniciativa. Ou viver e morrer tal como nasceu, ou ainda degenerar e perder a capacidade de desenvolvimento. Muito interessante isso aqui. A natureza ela deixa o homem num determinado ponto, e a partir daquele ponto, se ele quiser um pouco mais de evolução, dada que a nossa espécie agora evolui do ponto psicológico, é por própria iniciativa do indivíduo que ele vai evoluir. Mais uma vez, no primeiro caso, a evolução do homem significará o desenvolvimento de certas qualidades e características interiores que habitualmente permanecem embrionárias e que não podem se desenvolver por si mesmas. Nós temos determinadas qualidades e características interiores que habitualmente permanecem embrionárias e que não podem se desenvolver por si mesmas. Esse parágrafo é extremamente importante, porque aqui o Uspensky está dizendo que nós temos possibilidades, mas que se o indivíduo não estiver disposto, por sua própria iniciativa e esforço, a desenvolver essas possibilidades do ponto de vista psíquico, elas nunca vão se desenvolver por si mesmas. O indivíduo ele vai nascer e morrer em um determinado nível psicológico. Continuando. A experiência e a observação mostram que esse desenvolvimento só é possível em condições bem definidas, que exige esforços especiais por parte do próprio homem e uma ajuda suficiente por parte daqueles que antes dele empreenderam um trabalho da mesma ordem e chegaram a um certo grau de desenvolvimento, ou pelo menos a um certo conhecimento dos métodos.
está aí o papel das escolas, né? Devemos partir da ideia de que sem esforços a evolução é impossível e de que sem ajuda é igualmente impossível. Depois disso, devemos compreender que no caminho do desenvolvimento o homem deve tornar-se um ser diferente, e devemos estudar e conceber de que modo e em que direção deve o homem converter-se num ser diferente, isto é, o que significa um ser diferente. Depois devemos compreender que nem todos os homens podem desenvolver-se e tornar-se seres diferentes. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez porque é isso que eu venho dizendo no meu vlog. Eu venho fazendo esse canalzinho no YouTube, falando essas coisas sem sentido. E senhores, eu venho falando isso aqui há quantos anos? Devemos compreender que nem todos os homens podem desenvolver-se e tornar-se seres diferentes. Senhores, vocês entendem isso aqui? A evolução, o passo seguinte que se dará, que ocorrerá de um ponto de vista psicológico, não é para todos. Muito pelo contrário, é para uma extrema minoria. Isso é a coisa mais difícil das pessoas aceitarem quando eu falo isso. A evolução, certo, não ocorrerá para todos. Vamos continuar. A evolução é uma questão de esforços pessoais. E, em relação à massa da humanidade, continua a ser exceção rara. Isso talvez possa parecer estranho, mas devemos dar-nos conta não só de que a evolução é rara, mas também que se torna cada vez mais rara. Isso naturalmente provoca numerosas perguntas. Que significa esta frase? No caminho da evolução, o homem deve tornar-se um ser diferente. O que quer dizer um ser diferente? Quais são essas qualidades e características interiores que podem se desenvolver no homem e como chegar até elas? Porque nem todos os homens podem desenvolver-se e tornar-se diferentes. Porque semelhante injustiça. São perguntas que as pessoas colocam. Tentarei responder essas perguntas começando pela última. A pergunta é: por que nem todos os homens podem desenvolver-se e tornar-se seres diferentes? A resposta é muito simples. Porque não o desejam. Porque não sabem a respeito e ainda que se lhes diga, não compreenderão antes de uma longa preparação. A ideia essencial é que para tornar-se um ser diferente, o homem deve desejá-lo intensamente e por muito tempo. Um desejo passageiro ou vago, nascido de uma insatisfação no que diz respeito às condições exteriores, não criará um impulso suficiente. A evolução do homem depende de sua compreensão do que pode adquirir e do que deve dar para isso. Se o homem não o desejar, ou não o desejar com bastante intensidade, e não fizer os esforços necessários, jamais se desenvolverá. Não há, pois, injustiça alguma nisso, porque haveria de ter o homem o que não deseja. Se o homem fosse forçado a tornar-se um ser diferente, quando está satisfeito com o que é, aí sim haveria injustiça. Vocês estão entendendo agora? Para vocês que são teístas, vocês entendem agora por que não haveria injustiça, não há injustiça alguma nisso? Por que as pessoas deveriam tornar-se algo? Primeiro, que elas não conhecem, e segundo, que elas não querem. A evolução ela só pode ocorrer, primeiro, para quem a conhece, segundo, para quem a quer. E a maioria das pessoas não deseja. Continuar. Perguntemos agora o que significa um ser diferente. Se examinarmos todos os dados que podemos reunir sobre essa questão, encontraremos sempre a afirmação de que, ao tornar-se um ser diferente, o homem adquire numerosas qualidades novas que antes não possuía. Essa afirmação é comum a todas as doutrinas que admitem a ideia de um crescimento interior do homem.
Isso, porém, não basta. As descrições, ainda que as mais detalhadas, desses novos poderes não nos ajudarão de modo algum a compreender como aparecem nem de onde vêm. Falta um elo nas teorias geralmente admitidas, mesmo naquelas de que acabo de falar, e que tem por base a ideia da possibilidade de uma evolução do homem. A verdade é que antes de adquirir novas faculdades ou novos poderes que não conhece ou ainda não possui, o homem deve adquirir faculdades e poderes que tão pouco possui. O homem deve adquirir faculdades e poderes que tão pouco possui, mas que se atribui, isso é, que crer conhecer e crer ser capaz de usar e de usar até com maestria. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: ponto fundamental desse texto, senhores. Senhores, os senhores desculpem aí a minha leitura ridícula, mas eu vou tentando aqui, vou repetindo as partes que eu acho importante, porque tem teclas aqui que eu tenho que bater 1, 2, 3 vezes. O seguinte, não é só a questão de você ter, que um dia você terá coisas que atualmente você não possui. Ele coloca aqui como poderes. Eu não colocaria como poderes, eu colocaria como novos tipos de percepção. É óbvio que essa nova percepção da realidade acaba sendo um poder também, né? Mas novas formas de percepção são possíveis ao homem. Você pode encarar isso como novos poderes. Mas a questão não é só o que você terá, a questão é o seguinte: muito do que você diz ter agora, muito do que você acha que você já tem, na verdade você não tem. Então, o trabalho principal do Ouspensky para mim é derrubar essas mentiras que nós acatamos sobre nós mesmos, porque nós acreditamos ter um tipo de percepção que nós não temos. Vocês vão entender um pouco mais aqui para frente. Então, a questão primordial dessa pessoa que vai seguir esse caminho, primeira coisa é que ela entenda que a percepção dela é muito menor do que ela acha que tem. A percepção comum que as pessoas têm da realidade é algo muito pequeno, é ínfimo. E não só a percepção que eles têm da realidade, a percepção, primeiramente, que eles têm deles mesmos, do ser deles no mundo. Continuando. Esse é o elo que falta, e aí está o ponto de maior importância. Como eu digo, senhores, vocês vão entender aqui mais à frente, vocês vão ver que mesmo a percepção que vocês têm de vocês mesmos, vocês como entidade no mundo, vocês vão ver que essa é uma percepção muito pequena, uma percepção muito frágil, e que vocês acreditam estar conscientes o tempo todo, quando na verdade vocês não estão. Vocês vão entender isso. No caminho da evolução, definido como o caminho baseado no esforço e na ajuda, o homem deve adquirir qualidades que crer já possuir, mas sobre as quais se ilude. Então, entendendo agora o que eu estava falando. Para compreender isso melhor, para saber que faculdades novas, que poderes insuspeitados pode o homem adquirir e quais são aqueles que imagina possuir, devemos partir da ideia geral que o homem tem de si mesmo. Encontramos-nos de imediato ante um fato importante: o homem não se conhece. Senhores, essa é a afirmação mais importante que vocês podem ter, se vocês quiserem algum tipo de evolução. Guardem isso como uma pérola. Guarda essa frase. O homem não se conhece. Vou falar um pouquinho disso aqui, porque nessas poucas palavras, se você meditar um pouco sobre isso, você consegue extrair toda uma doutrina de uma única afirmação,
que é a que o homem não se conhece. O que isso quer dizer aqui? Não é só que o homem não sabe o que ele é como um todo, no sentido de que o homem não sabe os rumos da humanidade. Não é isso. O que está dizendo aqui é que o homem, ele mesmo, a própria pessoa, ela não se conhece. Você não sabe quem você é. Você pensa que sabe quem você é. A principal ilusão que impede qualquer tipo de evolução é que você pensa que você se conhece, quando na verdade você não tem a mínima ideia de quem você é. Então, por alguma razão, nós temos uma espécie de ilusão psicológica, uma ilusão que ocorre na psique, em que nós pensamos que nós nos conhecemos. Mas essa é a primeira afirmação. Você não sabe quem você é. E todo seu desenvolvimento, ele vai seguir nessa linha, em que você vai cada vez mais aprender sobre você mesmo, através de uma observação contínua. Aliás, esse é o trabalho. O homem não se conhece, não conhece nem os próprios limites, nem suas possibilidades. Não conhece sequer até que ponto não se conhece. O homem inventou numerosas máquinas e sabe que às vezes são necessários anos de sérios estudos para poder servir-se de uma máquina complicada ou para controlá-la. Mas quando se trata de si mesmo, ele esquece esse fato, ainda que ele próprio seja uma máquina, muito mais complicada do que todas aquelas que inventou. Está cheio de ideias falsas sobre si mesmo. Antes de tudo, não se dá conta de que ele é realmente uma máquina. O que isso quer dizer é que vocês vão entender mais para frente que a maioria das pessoas elas seguem processos mentais mecânicos. A maioria das pessoas elas são mecanizadas. O homem, ele não está falando aqui uma máquina no sentido do corpo humano, não. Falar dos seus ossos, dos seus músculos, não. Ele está falando aqui uma máquina na sua forma de agir. O homem é uma máquina na forma de agir, porque você vai entender que do ponto de vista psicológico, o homem também pode ser extremamente mecanizado. E agindo mecanicamente, do ponto de vista psicológico, o homem ele recebe impulsos contínuos para fazer determinadas coisas que não está sobre o poder dele. É como se você tivesse uma determinada programação e você segue essa programação sem liberdade alguma. O grande problema está na ilusão, mais uma vez, de que você está fazendo o que você quer. A ilusão de que você tem algum tipo de liberdade. Quando, na verdade, você está sendo levado por processos mecânicos. Processos que foram colocados dentro de você, quase como programas mesmo. E que é muito difícil sair de dentro disso. Esse é todo o trabalho de evolução. Vocês vão entender. O que quer dizer o homem é uma máquina? Quer dizer que não tem movimentos independentes, seja interior, seja exteriormente. É uma máquina posta em movimento por influências exteriores e choques exteriores. Todos os seus movimentos, ações, palavras, ideias, emoções, humores e pensamentos são provocados por influências exteriores. Por si mesmo é tão somente um autômato, com certa provisão de lembranças de experiências anteriores e certo potencial de energia em reserva. Você é uma máquina. Tudo que você pensa, fala e sente tem causas exteriores. Não está sob seu controle. E eu tenho outra notícia para você. Será extremamente difícil você sair de dentro disso. Então, vocês estão entendendo agora mais ou menos a que caminho a evolução humana segue.
Vocês estão entendendo agora para onde a evolução humana está indo? Devemos compreender que o homem não pode fazer nada. Essa é outra parte importante. Devemos compreender que o homem não pode fazer nada. O homem, porém, não se apercebe disso e se atribui a capacidade de fazer. É o primeiro dos falsos poderes que se arroga. Isso deve ser compreendido com toda clareza. O homem não pode fazer nada. Tudo o que crer fazer, na realidade, acontece. Isso acontece exatamente como chove, neva ou venta. Infelizmente, não há em nosso idioma verbos impessoais que possam ser aplicados aos atos humanos. Devemos, pois, continuar a dizer que o homem pensa, lê, escreve, ama, detesta, empreende guerras, combate, etc. Na realidade, tudo isso acontece. O homem não pode pensar, falar, nem mover-se como quer. É uma marionete, puxada para lá e para cá por fios invisíveis. Se compreender isso, poderá aprender mais coisas sobre si mesmo e talvez então tudo comece a mudar para ele. Mas se não puder admitir nem compreender sua profunda mecanicidade, ou não quiser aceitá-la como um fato, não poderá apreender mais nada e as coisas não poderão mudar para ele. O primeiro ato de sabedoria, senhores, é você admitir que você não tem liberdade. A humanidade, todos os homens, eles não são simplesmente um monte de organismos juntos. A humanidade, ele é um único organismo. E esse único organismo humano não é só uma questão física. Não são só vários corpos humanos. Mas existe uma coisa chamada a psique humana, em que todos nós participamos dela. Ou melhor, ela se expressa através de todos nós. Mas as pessoas é como se elas estivessem em um grande grupo, em que elas não conseguem se libertar, elas não conseguem ter uma liberdade individual. Então nós recebemos uma influência brutal. E essa influência ela é psicológica, ela é extremamente íntima. Essa influência que você recebe de todos os outros humanos, ela é muito, muito forte. E ela tem a ver com os seus sentimentos, tem a ver com os seus atos, tem a ver com o que ocorreu com você durante sua história. Então, para que a pessoa consiga se libertar um pouco dessa influência, é muito difícil. Nós poderíamos falar aqui uma influência psíquica, mas na verdade eu não sei nem se faz sentido falar uma influência psíquica de todos os outros humanos, porque eu acredito que nós fazemos parte de uma mesma psique. Mas o grande problema é que as pessoas elas acreditam ter um certo nível de liberdade e de individualidade que elas não têm. Na verdade, todo comportamento humano ele é só reflexo. Vocês vão entender mais. Senhores, o homem é uma máquina, mas uma máquina muito singular. Pois se as circunstâncias se prestarem a isso e se bem dirigida, essa máquina poderá saber que é uma máquina. E se desse conta disso plenamente, ela poderá encontrar os meios para deixar de ser máquina. Antes de tudo, o homem deve saber que ele não é um, mas múltiplo. Pronto, acho que agora é o terceiro ponto dessa conferência, senhores. Primeiro ponto, a principal questão da evolução humana é uma questão psicológica, só que colocando mais uma vez. Segundo ponto, o homem ele não é livre. O homem ele está dentro de uma esfera de influência psicológica de todos os outros humanos. E essa influência é tão poderosa, ela é tão brutal, que ela faz o homem agir como uma máquina. É como se nós recebêssemos programas a vida inteira, e esses programas eles rodam em nós. É como se nós não tivéssemos nenhum tipo de liberdade. Mas a evolução humana, para quem estiver interessado nisso, é de você conseguir um pouco mais de liberdade. E primeiramente essa liberdade só é possível
Primeiramente, essa liberdade só é possível quando você aceita de que você não é de nenhuma forma uma pessoa livre. Esse é o primeiro ponto, vamos dizer assim, como eu disse a vocês. O homem não se conhece, no sentido de você não se conhece. Você não sabe que todas as suas ações, pensamentos, emoções, todos os seus atos em si durante o dia são movidos por causas exteriores, não por causa da sua vontade. Que você é uma espécie de uma máquina que, tipo, você aperta um botão, você vai exibir determinado comportamento. E você simplesmente não pode fugir disso. Primeira coisa para fugir disso é aceitar a sua condição de máquina. Isso é o que ele está colocando. O segundo ponto, para mim, também importantíssimo que eu venho falando é esse. Antes de tudo, o homem deve saber que ele não é mas múltiplo. Não tem um eu único, permanente e imutável. Muda continuamente. No momento é uma pessoa, no momento seguinte outra. Pouco depois uma terceira e sempre assim, quase indefinidamente. Primeiro você tem uma ilusão que você se conhece. Essa é a primeira ilusão. Tendo a ilusão disso, você tem a ilusão de que você tem qualquer tipo de comportamento livre, quando você nunca teve nenhum comportamento livre na sua vida inteira. Todas as suas ações na sua vida foram levadas, senhores, por influências externas. Todos os seus pensamentos e sentimentos. E agora, outra ilusão que você carrega consigo é de que você é uma única entidade, que você tem um eu único e individual. E vocês vão, a partir de agora no texto, vocês vão ter contato com a afirmação de Uspensky, que na verdade o homem ele tem um turbilhão de vários eus vivendo dentro dele. E que o grande problema é que esses eus, muitas vezes eles são antagônicos entre si. E é por isso que você, durante a sua vida inteira, você faz autossabotagem. Você pensa uma coisa uma hora e você desfaz aquilo na hora seguinte. Você constrói algo durante um dia e no dia seguinte você destrói. Porque você não é uma entidade única. Você não tem um único eu. Agora você tem uma ilusão que você tem um único eu. Nós vamos ver aqui o porquê dessa ilusão. O que cria no homem a ilusão da própria unidade ou da própria integridade é, por um lado, a sensação de que ele tem de seu corpo físico, por outro, seu nome, que em geral não muda, e por último, certo número de hábitos mecânicos implantados nele pela educação ou adquiridos pela imitação. Tendo sempre as mesmas sensações físicas, ouvindo sempre ser chamado pelo mesmo nome e encontrando em si hábitos e inclinações que sempre conheceu, imagina permanecer o mesmo. Na realidade não existe unidade no homem, não existe um centro único de comando, nem um eu ou ego permanente. Eis aqui um esquema geral do homem. A maioria das pessoas elas pensam que, vamos imaginar que esse círculo são os seus limites, e que há apenas um eu aqui dentro. Vocês podem ver que no esquema, segundo o que nós vemos aqui, se esse círculo representa o que você é, você tem vários eus existindo. E o que o Uspensky pensa é que durante o dia, vários desses eus, eles submergem, eles vêm até a superfície da consciência. Eles tomam conta do seu corpo físico durante um período de tempo. Eles descem de novo, outros eus vêm à superfície. Isso é uma roda que nunca acaba. Então você entende agora por que você tem vários eus. Por que você faz autossabotagem. Por que você constrói e destrói. Porque você, na verdade, você é uma coleção de inúmeras pequenas microentidades. E esses pequenos eus, eles ficam vindo à superfície o tempo todo, numa espécie de roda que nunca para. E cada eu que vem até a superfície,
e que toma conta do corpo, acredita ser a pessoa. Diz, essa pessoa, isso aqui sou eu sou assim. E você diz, não, é porque eu mudo e tal, não sei o que. Não, na verdade você nunca foi uma pessoa única, você nunca foi uma pessoa totalmente íntegra. Você tem uma ilusão, mais ou menos. A gente está falando do ponto de vista psicológico, ok? Não esqueçam disso. Você tem a ilusão disso porque você tem um único corpo e porque você tem um único nome. Você recebeu um nome no registro civil. Você tem um corpo, você tem determinadas inclinações que ficam se repetindo. E você acredita que você tem um centro único de controle, quando você não tem. Mas continuando. Cada pensamento, cada sentimento, cada sensação, cada desejo, cada eu gosto ou não gosto é um eu. Esses eus não estão ligados entre si nem coordenados de modo algum. Cada um deles depende das mudanças de circunstâncias exteriores e das mudanças de impressões. Tal eu desencadeia mecanicamente toda uma série de outros eus. Alguns andam sempre em companhia de outros. Não existe aí, porém, nem ordem, nem sistema. O que está falando aqui, que todos esses eus, esses pequenos eus que existem em você, eles se dividem em grupos. Alguns deles, vamos dizer assim, existem grupos e existem, vamos dizer, espécie de gatilhos, coisas que ocorrem na sua frente e que trazem determinados eus à superfície. Vocês vão entender que é aí que funciona o comportamento mecânico, porque sempre que alguma coisa apertar determinado botão, você vai responder sempre da mesma forma, como eu digo, como uma máquina. Continuando, alguns grupos de eus têm vínculos naturais entre si. Falaremos desses grupos mais adiante. Por enquanto, devemos tratar de compreender que as ligações de certos grupos de eus constituem-se unicamente de associações acidentais, recordações fortuitas ou semelhanças completamente imaginárias. Cada um desses eus não representa, em dado momento, mais que uma ínfima parte de nossas funções, porém cada um deles crê representar o todo. Quando o homem diz eu, tem-se a impressão de que fala de si em sua totalidade, mas na realidade, mesmo quando crer que isso é assim, é só um pensamento passageiro, um humor passageiro ou um desejo passageiro. Uma hora mais tarde pode tê-lo esquecido completamente e expressar com a mesma convicção, opinião, ponto de vista ou interesses opostos. O pior é que o homem não se lembra disso. Na maioria dos casos, dá crédito ao último eu que falou, ou seja, o último que subiu à superfície, enquanto este permanece, ou seja, enquanto um novo eu. Às vezes sem conexão alguma com o precedente, ainda não tem expressado com mais força sua opinião ou seu desejo. Para mim é uma mecânica, assim, uma mecânica muito cruel a que a grande maioria das pessoas está submetida. Porque a grande maioria das pessoas elas estão despedaçadas em vários pequenos eus que muitas vezes são antagônicos e vivem dentro da pessoa. Então, mais uma vez, é o fato da autossabotagem, é o fato de construir e destruir, é o fato de dizer e desdizer, é o fato de fazer o que é ruim para você. Porque, como eu digo, você não tem um centro de controle único. Conforme o que ocorre fora de você, conforme a excitação externa, você assume determinados eus. Que você durante a vida você escolheu para lidar com determinados problemas. Vocês vão entender isso aqui mais para frente, senhores. Mas vocês vão entender que o grande problema é que influências externas ocorrem e que, dado as influências externas, determinados eus sobem à superfície para resolver aquilo. E cada eu que toma conta da superfície, que vem à superfície, acredita que é único.
Acredita que aquela entidade é a única que existe, vamos dizer que a única que está se expressando naquele corpo. E é o grande problema, que a maioria das pessoas, é o grande centro de todos os males humanos. Porque todos os problemas é você mesmo que cria para você. Vocês entendem agora como funciona? Porque é que tudo aquilo que ocorre de ruim com você é você mesmo que se colocou naquilo. Não pode ser o eu que está agora em você, mas é um determinado eu que existe dentro de você. Determinadas dessas microestruturas de identidade, elas ficam subindo à superfície. E elas colocam você em determinados tipos de experiência, muitas vezes experiências extremamente negativas, mas depois elas saem, elas caem de novo, elas descem de novo, e outros eus têm que passar por aquelas experiências negativas. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos? Vamos continuar. E agora voltemos às outras perguntas. Estão vendo agora mais ou menos por que eu digo que é você mesmo que causa os seus problemas? Não pode ser um tipo de identidade que você está assumindo agora, mas com certeza é algum tipo de identidade que existe dentro de você. Ela não pode estar na superfície agora. Mas quando esse determinado tipo de micro-identidade sobe a superfície, toma o controle do corpo, ela lhe coloca em determinados tipos de experiência. E depois você fica se perguntando, por que eu fiz isso comigo? Por que eu me coloquei ali? E você coloca a culpa em outras coisas. Você coloca a culpa em entidades sobrenaturais. Você coloca a culpa no diabo. Você coloca a culpa em outras pessoas. Quando na verdade sempre foi você mesmo que se colocou nessas situações. Mas talvez uma parte de você que agora, nesse momento pelo menos, esteja adormecida. Mas ela pode voltar à superfície. Estão entendendo agora, mais ou menos? Vamos continuar. E agora voltemos às outras perguntas. O que se deve entender por desenvolvimento? O que quer dizer tornar-se um ser diferente? Em outras palavras, qual é a espécie de mudança possível ao homem? Quando e como se inicia essa mudança? Já dissemos que a mudança deve começar pela aquisição desses poderes e capacidades que o homem se atribui, mas que na realidade não possui. Isso significa que antes de adquirir qualquer poder novo ou qualquer capacidade nova, o homem deve desenvolver nele as qualidades que crer possuir e sobre as quais ele cria para si as maiores ilusões. Então, o primeiro passo é você perder a ilusão. Perder as ilusões de capacidades que você não tem e que você pensa ter. Vocês estão entendendo? Não é nem alcançar coisas novas que você não conhece. O primeiro passo é você conseguir aquilo que até agora você pensar que tinha e que na verdade não tem. Você pensar que tinha controle sobre si mesmo, você sabe que agora você não tem. Você pensava ser uma única entidade, você pensava ter um centro único de controle, você não tem. Vamos continuar. O desenvolvimento não pode se basear na mentira a si mesmo, nem no enganar-se a si mesmo. O homem deve saber o que é seu e o que não é seu. Deve dar-se conta de que não possui as qualidades que se atribui, a capacidade de fazer, a individualidade ou a unidade, o ego permanente, bem como a consciência e a vontade. Tudo isso aqui são coisas que você pensa ter e que na verdade você não tem. Entendeu agora o grande problema que barra a sua evolução? Por acreditar que você tem isso aqui, quando na verdade você não tem, é por isso que você nunca sai do canto. Porque você acredita já ter essas capacidades perceptivas e você não tem. Exigirá muito esforço para a pessoa conseguir alcançar isso aqui. Individualidade, unidade, ego permanência, consciência e vontade. Mais uma vez, você começa a entender cada vez mais que você é uma máquina. E além de ser uma máquina, essa máquina ela roda, vamos dizer assim, programas que são antagônicos entre si, dentro da mesma máquina. Vocês estão entendendo mais ou menos a analogia?
Continuando. E é necessário que o homem saiba disso, pois enquanto imaginar possuir essas qualidades, não fará os esforços necessários para adquiri-las. Da mesma maneira que um homem não comprará objetos preciosos, nem estará disposto a pagar um preço elevado por eles se acreditar que já os possui. A mais importante e mais enganosa dessas qualidades é a consciência. É a mudança no homem. E a mudança no homem começa por uma mudança em sua maneira de compreender a significação da consciência e continua com a aquisição gradual de um domínio da consciência. E a mudança no homem começa por uma mudança em sua maneira de compreender a significação da consciência e continua com a aquisição gradual de um domínio da consciência. O que é a consciência? Na linguagem comum, a palavra consciência é quase sempre empregada como equivalente da palavra inteligência, no sentido de atividade mental. Na realidade, a consciência no homem é uma espécie muito particular de tomada de conhecimento interior, independente de sua atividade mental. É, antes de tudo, tomada de consciência de si mesmo, conhecimento de quem ele é, de onde está e a seguir conhecimento do que sabe, do que não sabe e assim por diante. Só a própria pessoa é capaz de saber se está consciente ou não em um dado momento. Certa corrente do pensamento da psicologia europeia provou, aliás, há muito tempo que só o próprio homem pode conhecer certas coisas sobre si mesmo. Só o próprio homem, pois, é capaz de saber se a sua consciência existe ou não em dado momento. Assim, a presença ou ausência de consciência no homem não pode ser provada pela observação de seus atos exteriores. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a noção que as pessoas têm de consciência, por exemplo, agora você está vendo esse vídeo, você está respirando, você está pensando, você está dizendo, eu estou consciente. Mas não é esse aqui o conceito de consciência que nós colocamos. Consciência aqui não é simplesmente a sua atividade cotidiana, normal. Consciência aqui é estar consciente de si mesmo. E o que nós colocamos aqui é o seguinte: o homem, raríssimas vezes, ele consegue estar consciente de si mesmo. E é por isso que nós operamos, que nós trabalhamos como máquinas. É por isso que nós somos máquinas. Porque nós não somos conscientes de nós mesmos. Existem pequenos momentos, existem lampejos de autoconsciência. Mas esses momentos são extremamente raríssimos. Numa vida humana. A ideia da evolução é justamente ir em direção a isso, para que você consiga, com o passar do tempo, aumentar cada vez mais esses momentos raros de autoconsciência. Você pode lembrar de alguns, todo mundo tem, mas como eu digo, são momentos raros, quando você é perfeitamente consciente de você mesmo, do lugar onde você estava, do que você estava pensando. Isso é raro ocorrer na maioria das pessoas, mas geralmente ocorre. Como acabo de dizer, continuando, como acabo de dizer, esse fato foi estabelecido há muito, mas nunca se compreendeu realmente sua importância, porque essa ideia sempre esteve ligada a uma compreensão da consciência como atividade ou processo mental. O homem pode dar-se conta por um instante de que antes desse mesmo instante não estar consciente, depois esquecerá essa experiência, e ainda que a recorde, isso não será consciência. Será apenas a lembrança de uma forte experiência. Quero agora chamar-lhe a atenção para outro fato perdido de vista por todas as escolas modernas de psicologia. É o fato de que a consciência no homem jamais é permanente. Se lembre mais uma vez, a gente tá consciência aqui para a gente, para o Ouspensky, para esse texto, consciência é consciência de si, tá ok? Não é a consciência no sentido de você estar acordado, não. Se você pensar assim, não, as pessoas estão conscientes porque elas estão acordadas. Não. Consciência aqui é consciência de si. É quando você tem completa conhecimento de onde você está, da pessoa que você é e do que você está fazendo. E esses momentos de consciência de si, são momentos de iluminação, vamos dizer assim, são raríssimos.
Tá ok? Vocês estão entendendo mais ou menos o que nós estamos colocando aqui como consciência. Por a grande maioria das pessoas serem máquinas, agirem como autômatos, raramente elas estão conscientes de si. Ok? Tudo isso é uma ilusão permanente. Elas têm ilusão. Primeiro, elas têm ilusão de que elas sabem quem elas são. Segundo, elas têm ilusão de que elas são uma entidade psíquica única, quando na verdade elas são várias, muitas delas antagônicas. E a terceira ilusão é de que elas são conscientes o tempo todo, quando na verdade elas não são. Consciência de si, percepção de si no momento exato em que você está. São momentos raros. Tá ok? Vocês têm que guardar isso aqui, o que nós estamos entendendo aqui como consciência. Vamos continuando. É o fato de que a consciência no homem jamais é permanente, seja qual for o modo como é encarada. Ela está presente ou está ausente. Os momentos de consciência mais elevados criam a memória. Os outros momentos o homem simplesmente os esquece. É justamente isso que lhe dá, mais que qualquer outra coisa, a ilusão de consciência contínua ou de percepção de si contínua. Mais uma vez colocando aqui, a grande maioria do tempo da sua vida, você não tem consciência de si, você age como máquina. Mas existe algo na psique humana que barra você de perceber isso. Então você tem uma ilusão contínua de que você está fazendo as coisas por vontade própria. Você tem ilusão contínua de que você tem algum tipo de liberdade. Você tem uma ilusão contínua de que você está continuamente consciente de si. Isso não é o que ocorre. A grande maioria do tempo você não está consciente de si. Você é simplesmente levado a fazer as coisas. E você faz isso da forma mais automática, mais mecânica possível. Quando você realmente acredita que você está, vamos dizer assim, você está ali realizando aquela tarefa. Não, você lembra, você tem uma percepção de que você estava consciente, mas não é o que ocorre no momento. Continuando. Algumas modernas escolas de psicologia negam inteiramente a consciência, negam até a utilidade de tal termo. Isso, porém, não passa de paroxismos e de incompreensão. Outras escolas, se é possível chamá-las assim, falam de estados de consciência, quando se referem a pensamentos, sentimentos, impulsos motores e sensações. Tudo isso tem como base o erro fundamental de se confundir consciência com funções psíquicas. Falaremos disso mais adiante. Estão entendendo? Mais uma vez, lê de novo. Tudo isso tem como base o erro fundamental de se confundir consciência com funções psíquicas. Falaremos disso mais adiante. Na realidade, o pensamento moderno, na maioria dos casos, continua a crer que a consciência não possui graus. A aceitação geral, ainda que tácita, dessa ideia, embora em contradição com numerosas descobertas recentes, tornou impossíveis muitas observações sobre as variações da consciência. O fato é que a consciência tem graus bem visíveis e observáveis, em todo caso, visíveis e observáveis. Mais uma vez, o fato é que a consciência tem graus bem visíveis e observáveis. Em todo caso, visíveis e observáveis por cada um em si mesmo. Primeiro, há o critério de duração. Quanto tempo se permanece consciente? Segundo, o da frequência. Quantas vezes se tornou consciente? Terceiro, o da amplitude e o da penetração. Do que se está consciente? Por isso pode variar muito com o crescimento interior do homem. O que está querendo colocar aqui é o seguinte. Nós, como eu digo, a ideia que nós temos de consciência atual da psicologia é de que você está consciente no sentido de que você está acordado, né? A pessoa, por exemplo, ela bate a cabeça, ela desmaia e você diz que aquela pessoa ela não está mais consciente. No momento que ela acorda, você diz agora ela está consciente. Se você entender consciência nesse sentido, você nunca vai entender o que a gente está falando aqui. Consciência para a gente é consciência de si.
E nós entendemos que rarissimamente o homem tem consciência de si, porque o homem ele é um autômato. Ele é uma máquina. Ele não tem ele realiza funções, tarefas, ele sente coisas, tudo isso de influências externas. Tudo isso simplesmente aparece para ele, ele não tem controle sobre isso. Então, dado que consciência é consciência de si mesmo, por exemplo, quando você vê um monge meditando, ele está tentando alcançar um certo nível de consciência ali, porque ele está tentando se tornar consciente de si mesmo. Nós nos perdemos no mundo. Nós nos perdemos em nossos próprios sentimentos. Nós nos perdemos nas psiques de outras pessoas. Mas nós não estamos conscientes de si mesmos quando nós fazemos isso. A grande maioria do tempo o homem ele é como uma pessoa cega. Nós andamos, nós temos contato com as coisas, mas nós não estamos conscientes disso. Então, a consciência de si, ela varia, primeiro, na duração. Tipo, no momento em que você começa a evoluir, e a evolução é se tornar mais consciente de si, por exemplo, é isso que tenta todos os iniciados. Essa consciência de si, ela pode variar no critério de duração. No caso, você pode ser consciente de si só durante alguns instantes. Existem pessoas que conseguem ser conscientes de si o tempo todo, pessoas que já passaram pelo processo de evolução e tal. Segundo, da frequência, quantas vezes você se tornou consciente. Eu tinha falado aqui que durante o dia nós temos pequenos lampejos de consciência, em que nós nos tornamos. Você tem aqueles momentos de lucidez extrema. Vocês devem ter passado por essa percepção. Às vezes, em pequenos momentos do dia, você tem aqueles pequenos segundos, às vezes, de lucidez extrema. Aquilo ali é quando você está consciente de si mesmo. É naqueles pequenos momentos de lucidez extrema, que você se torna consciente de si. A ideia do trabalho de evolução é fazer com que esses momentos eles se tornem cada vez mais frequentes e que eles durem cada vez mais. Certo? A outra coisa é da amplitude e da penetração, que isso aqui é o quanto de consciência você esteve, do que se estava consciente. No caso, a sua capacidade, vamos dizer assim, na qualidade de sua consciência. Então, o que a gente quer aumentar aqui na nossa consciência de si são 3 pontos. Primeiro é a duração, a frequência e a qualidade. Tá ok. Aumentar a duração da consciência de si. Aumentar a frequência, ou seja, aumentar os momentos de lucidez que você tem raramente, fazer com que eles se tornem mais frequentes. E o segundo, aumentar a qualidade dessa consciência, sobre o que essa consciência estava voltada. Então vamos lá. Se considerarmos apenas os 2 primeiros desses 3 pontos, poderemos compreender a ideia de uma evolução possível da consciência. Essa ideia está ligada a um fato essencial, perfeitamente conhecido pelas antigas escolas psicológicas, tais como a dos autores da Filocália. Porém, completamente ignorado pela filosofia e pela psicologia europeia dos 2 ou 3 últimos séculos. É o fato de que, por meio de esforços especiais e de um estudo especial, a pessoa pode tornar a consciência contínua e controlável. Tentarei explicar como a consciência pode ser estudada. Tome um relógio e olhe o ponteiro grande. Isso aqui é uma experiência que vocês podem fazer para vocês saberem o quanto vocês aguentam ficar conscientes de vocês mesmos sem que nenhum outro pensamento tome a sua cabeça. Olhe, tome um relógio e olhe o ponteiro grande, tentando manter a percepção de si mesmo e concentrar-se no pensamento. Eu sou Peter Ouspensky. No caso aqui, você vai dizer, eu sou a pessoa que você é. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento. Tente pensar apenas nisso. Siga simplesmente o movimento do ponteiro grande, permanecendo consciente de si mesmo, de seu nome, de sua existência e do lugar em que você está.
Afaste qualquer outro pensamento. Se for perseverante, você poderá fazer isso durante 2 minutos. Tal é o limite da sua consciência. E se tentar repetir a experiência logo a seguir, irá achá-la mais difícil que da primeira vez. O que eu queria falar aqui é o seguinte. Por isso que as pessoas pensam que são conscientes o tempo todo. É que elas têm consciência objetiva, primordialmente. E você realizar essas pequenas experiências, vocês vão notar o quanto é difícil vocês terem controle sobre a própria cabeça. Porque o tempo todo você fica sendo assaltado por pensamentos que não são seus e que aparecem do nada na sua psique. Vocês vão entender que determinados pensamentos, determinados estímulos, determinadas excitações, elas simplesmente aparecem na superfície sem que você tenha controle nenhum sobre isso. E é por isso que você é um autômato. E fazendo essas pequenas experiências aqui, para você saber o quanto tempo você aguenta ser consciente de si, o quanto você consegue manter a sua percepção em uma única coisa, nesse caso você mesmo, você vai entender como o seu estado de consciência é muito pobre. Um estado de consciência muito fraco, muito frágil. Porque qualquer pessoa que tenta manter um nível, qualquer pessoa que tenta meditar durante 2 minutos sobre a mesma coisa, ela vai notar o quanto é difícil manter a concentração. E é por ser impossível de você conseguir segurar sua concentração em algo durante muito tempo, principalmente sobre você mesmo, que você não tem controle sobre as coisas que você faz. Vocês estão entendendo agora por que é que nós somos autômatos? Porque é difícil manter o foco de consciência em nós mesmos. Essa experiência mostra que um homem em seu estado normal pode, mediante grande esforço, ser consciente de uma coisa ele mesmo, no máximo durante 2 minutos. A dedução mais importante que se pode tirar dessa experiência, se realizada corretamente, é que o homem não é consciente de si mesmo. Sua ilusão de ser consciente de si mesmo é criada pela memória e pelos processos de pensamento. Por exemplo, um homem vai ao teatro. Se tem esse hábito... Isso aqui, cara, eu adorei esse exemplo aqui. Senhores, prestem atenção aqui. Agora, vocês não compreenderam até agora, prestem atenção. Por exemplo, um homem vai ao teatro. Se tem esse hábito, não tem consciência especial de estar ali enquanto está, e não obstante pode ver e observar o espetáculo, pode interessá-lo ou aborrecer-lhe, pode lembrar-se do espetáculo, lembrar-se das pessoas com quem se encontrou e assim por diante. De volta a casa, lembra-se de haver estado no teatro e naturalmente pensa ter estado consciente enquanto lá se encontrava. De forma que não tem dúvida alguma quanto à sua consciência e não se dá conta de que a sua consciência pode estar totalmente ausente, mesmo quando ele ainda age de modo razoável, pensa e observa. De maneira geral, o homem pode conhecer 4 estados de consciência. Senhores, antes de entrar aqui, é o seguinte. Deu o exemplo do teatro. Nós saímos para fazer as coisas, nós nos relacionamos com o mundo, e muitas vezes... mentalmente nós estamos ausentes. Então ele dá o exemplo do homem que vai ao teatro, que vê um espetáculo, que conversa com as pessoas, ele sai de casa, faz tudo isso, volta. Mas ele pode, durante todo aquele período, mentalmente ele está totalmente ausente. Então as coisas, as experiências, elas passam na sua frente, mas se você não tiver percepção, se você não tiver a capacidade de concentração, mais uma vez, as coisas simplesmente passam na sua frente. Mas isso não quer dizer que você está consciente. Você pode se encontrar, você pode se envolver com determinados tipos de experiência e você está totalmente ausente do ponto de vista mental. E esse, na verdade, é o grande problema. Porque nós pensamos estar acordados,
quando na verdade é como se nós vivêssemos em uma espécie de sonho contínuo, né? E é isso que o Ouspensky vai falar agora. Agora, acho que para quem não entendeu até agora fica bem mais claro. De maneira geral, o homem pode conhecer 4 estados de consciência, que são o sono, o estado de vigília, a consciência de si e a consciência objetiva. O sono, o estado de vigília, a consciência de si e a consciência objetiva. Esses são os estados em que todos nós estamos. Esses 2 últimos nós podemos conseguir, mas eles não eles só virão a se desenvolver se você quiser isso. A grande maioria das pessoas vivem nesses 2 estados. Então a gente vamos entender mais ou menos o que esses 2 estados de consciência. Mesmo tendo a possibilidade de conhecer esses 4 estados de consciência, o homem só vive de fato em 2 desses estados, como eu disse. Uma parte de sua vida transcorre no sono e a outra no que se chama de estado de vigília. Embora na realidade esse último difira muito pouco do sono. Na vida comum, o homem nada sabe da consciência objetiva. Mais uma vez, consciência objetiva é um estado de consciência em que você pode alcançar, tá ok? E não pode ter nenhuma experiência dessa ordem. O homem se atribui o terceiro estado de consciência, ou consciência de si, e quer possuí-lo, embora na realidade não seja consciente de si, mesmo por lampejos, aliás, muito raros, e mesmo nesses momentos é pouco provável que reconheça esse estado, dado que ignora o que implicaria o fato de realmente possuí-lo. Então, senhores, esses vislumbres de consciência ocorrem em momentos excepcionais, aqueles momentos de lucidez que algumas pessoas têm durante o dia, durante poucos segundos. Esses vislumbres de consciência ocorrem em momentos excepcionais, em momentos de perigo, em estados de intensa emoção, em circunstâncias e situações novas e inesperadas, ou também às vezes em momentos bem simples, onde nada particular ocorre, em seu estado ordinário ou normal. Porém, o homem não tem qualquer controle sobre tais momentos de consciência. Mais uma vez, os momentos de lucidez, eles simplesmente ocorrem, né? Nós não conseguimos nós não conseguimos controlar a quantidade de tempo, a extensão, a frequência, a qualidade. No estado em que nós nos encontramos, os momentos de lucidez, eles são raros e esporádicos. E é só nesses momentos de lucidez que nós temos conhecimento de nós mesmos. A ideia é aumentar isso cada vez mais. Quanto à nossa memória ordinária ou os nossos momentos de memória, na realidade, nós só nos recordamos de nossos momentos de consciência, embora não saibamos que isso é assim. Existe uma parcela gigantesca da sua vida que você fez coisas absurdas e que você nem mesmo sabe disso. E talvez isso é o que é o mais assustador de tudo. A sua memória é uma parcela ínfima, a sua memória consciente, de todas as experiências pelas quais você passou. Se você estivesse realmente consciente de si a maior parte do tempo, você teria uma memória que seria milhares de vezes maior do que você tem. O que você tem são pequenos recortes de vislumbres de consciência totalmente caóticos armazenados em você. Acredite em mim, vocês fizeram coisas que vocês se assustariam muito se vocês conseguissem lembrar. Mas, como eu digo, né, você tem a ilusão de que você está consciente o tempo todo. O que significa a memória no sentido técnico da palavra? Todas as diferentes espécies de memória que possuímos, explicá-lo mais adiante. Hoje só desejo atrair sua atenção para as observações que tenham podido fazer a respeito de sua memória. Notarão que não se recordam das coisas sempre da mesma maneira. Algumas coisas são recordadas de forma muito viva, outras permanecem vagas e existem aquelas de que não se recordam em absoluto, sabem apenas que aconteceram. Ficarão muito surpresos quando constatarem como se recordam de pouca coisa, e é assim porque só
se recordam dos momentos em que estiveram conscientes. Assim, para voltar a esse terceiro estado de consciência, podemos dizer que o homem tem momentos fortuitos de consciência de si, que deixam viva a lembrança das suas circunstâncias em que eles ocorreram. O homem, entretanto, não tem nenhum poder sobre tais momentos. Aparecem e desaparecem por si mesmos, sob a ação de condições exteriores, de associações acidentais ou de lembranças de emoções. Surge esta pergunta: é possível adquirir o domínio desses momentos fugazes de consciência, evocá-los mais frequentemente, mantê-los por mais tempo ou até torná-los permanentes? Que é isso que a gente quer. Em outros termos, é possível tornar-se consciente. Esse é o ponto essencial e é preciso compreender desde o início de nosso estudo que esse ponto escapou completamente, até em teoria, a todas as escolas modernas de psicologia, sem exceção. De fato, por meio de métodos adequados e esforços apropriados, o homem pode adquirir o controle da consciência, pode tornar-se consciente de si mesmo, com tudo o que isso implica. Entretanto, o que isso implica não podemos sequer imaginá-lo em nosso estado atual. Só depois de bem compreendido esse ponto é possível empreender um estudo sério da psicologia. Esse estudo deve começar pelo exame dos obstáculos à consciência em nós mesmos, porquanto a consciência só pode começar a crescer quando pelo menos alguns desses obstáculos forem afastados. Nós estamos num caminho, nós estamos direcionando a nossa evolução de um ponto de vista psicológico. Nós sabemos que nós queremos nos tornar mais conscientes de si. Nós queremos perder a ilusão de que nós somos conscientes de si. Nós queremos aumentar essa consciência. E nós sabemos que existem alguns obstáculos. Boa parte desses obstáculos, alguns deles nós já falamos, que é as ilusões que você carrega sobre si mesmo. A ilusão de que você se conhece, a ilusão de que você é uma pessoa única, a ilusão de que você é consciente de si, quando na verdade os acontecimentos são totalmente caóticos à sua frente. As coisas simplesmente ocorrem, mas você tem a ilusão de que você tem vontade, de que você tem liberdade, quando na verdade você é totalmente guiado por influências externas o tempo todo. E até para você se concentrar em você mesmo durante mais de 2 minutos é difícil. Então, nós vimos alguns desses obstáculos aqui, que são essas ilusões que nós carregamos, como se nós tivéssemos estados de consciência que na verdade nós não temos. Vou continuar aqui. Nas conferências seguintes falarei desses obstáculos. O maior deles é a nossa ignorância de nós mesmos e nossa convicção ilusória de nos conhecermos, pelo menos até certo ponto, e de podermos contar conosco mesmos, quando na realidade não nos conhecemos em absoluto e de modo algum podemos contar conosco, nem sequer nas menores coisas. Devemos compreender agora que psicologia significa verdadeiramente o estudo de si. Esta é a segunda definição de psicologia. Não se pode estudar psicologia como se estuda astronomia, quer dizer, fora de si próprio. Ao mesmo tempo, uma pessoa deve estudar-se como estudaria qualquer máquina nova e complicada. É necessário conhecer as peças dessa máquina, suas funções principais e as condições para um trabalho correto, as causas de um trabalho defeituoso e uma porção de outras coisas difíceis de descrever sem uma linguagem especial, que aliás é indispensável conhecer para ficar em condições de estudar a máquina. A máquina humana tem 7 funções diferentes. Aqui ele vai dar as funções: pensamento, sentimento, a função instintiva, a função motora, o sexo, ainda mais 2. Senhores, eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão eu não vou me estender e eu vou continuar com as funções. No próximo vídeo vocês vão entender as principais funções da máquina humana, e vocês vão entender o seguinte: por que é tão difícil você ter um centro único de comando? Porque é o seguinte:
cada parte dessa aqui tem um certo nível de autonomia. Pensamento, sentimento, função instintiva, função motora. É como se você tivesse centros de gerenciamento em você, e esses centros, cada um lidando com, vamos dizer assim, com uma parte humana, o pensamento, a emoção, as funções biológicas. Existe cada centro desse, ele tem um certo nível de autonomia. E é só por isso, por exemplo, que nós podemos nos suicidar, por exemplo. Por exemplo, do ponto de vista biológico, todas as suas células trabalham para manter você vivo o tempo todo. Elas existem para isso. E elas farão isso até o final. Mas você tem outro centro em você, por exemplo, do psicológico, em que você pode simplesmente decidir morrer. Então você pega o seu corpo e você vai e se joga, senhores, do penhasco. Então vocês veem que, tipo, mesmo que nós temos centros de gerenciamento em que eles podem funcionar de forma antagônica. O pensamento ele pode estar antagônico aos sentimentos, o sentimento ele pode estar antagônico ao pensamento, o pensamento pode ser antagônico aos instintos, a função motora pode estar antagônica aos sentimentos. Todos esses centros eles podem ser antagônicos entre si, mas o ideal de evolução que nós queremos aqui é fazer com que esses centros, todos eles funcionem em uma mesma direção. É colocar o seu pensamento, sentimento, instinto, função motora e os outros, senhores, em uma mesma direção. Vocês vão entender aqui que ele colocou a quinta função de sexo. Eu vou falar isso aqui mais adiante, porque energia sexual é o fator primordial de todo esse desenvolvimento. Depois vocês vão entender que, mesmo que as escolas antigas pegavam, era geralmente pegar essa energia sexual e transformar ela em outra coisa. Vocês vão entender que é uma energia poderosíssima e que na verdade é o grande motor da atividade humana. Mas essa energia sexual aqui é muito mais ampla do que a maioria das pessoas entendem. Então por isso eu vou deixar essa parte aqui para um próximo vídeo, para me poder explicar melhor. Senhores cavalheiros, senhoras damas, eu quero deixar alguns recados aqui antes de terminar, que é o seguinte, tem uma entrevista com Flávio Vaz, que a gente vai fazer a segunda parte da entrevista. Vocês fiquem atentos aí, talvez nesse final de semana, se tudo der certo, porque quando a entrevista estiver rolando, eu vou avisar na página, ok, no Facebook, que a entrevista está ocorrendo, para que vocês possam fazer perguntas ao vivo, que é muito interessante, vocês possam me perguntar coisas ao vivo e tal, porque depois as pessoas postam os comentários, mas eu não vou poder responder na hora. Então vai ter essa segunda parte da entrevista. Eu já fiz a primeira, se vocês quiserem assistir. E senhores, eu quero que os comentários desse vídeo eles sejam postados na página do Facebook, tá ok? Vocês estão vendo aí que os comentários estão desativados, mas o link da página tá aí embaixo. Vocês cliquem nesse link e para que vocês possam comentar lá na página do Facebook. Vai estar o vídeo lá e vocês façam comentários no vídeo lá no Facebook, tá ok? E senhores, se alguns desses vídeos forem úteis para vocês de alguma forma, eu espero que vocês façam download, que vocês guardem para vocês. Eu estimulo as pessoas a baixarem os vídeos, se for importante para elas de alguma forma, né? Até porque, como eu digo mais uma vez, o YouTube ele não me dá segurança nenhuma no meu canal, tá ok? É por isso, até porque eu estou tentando associar mais a página do Facebook, porque se ocorrer alguma coisa, eu não perco o canal de comunicação. Tá ok. Então, senhores cavalheiros, senhoras damas, os comentários lá na página do Facebook, embaixo do vídeo, tá ok. Se prestar atenção quando sair a próxima entrevista, eu vou avisar por lá pela página, eu acredito que tá tudo certinho, senhores. Depois eu continuo com isso aqui. Ok. Então, acho que é isso. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.